Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Satanás exerce domínio sobre as pessoas por meio do pecado, da indiferença e da enfermidade. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Porém, Deus exerce domínio sobre as pessoas através do sinal do Espírito Santo. Tão sedento e tão faminto eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me, desta fonte eterna vem beber. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem encher-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Há milhões que estão buscando os prazeres que o mundo quer oferecer. Ignoram o maior tesouro que em Jesus de graça podem ter. O meu cálice
elevo a ti, Senhor. Vem encher no fazio transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Meu amigo, se as coisas do mundo te deixam infeliz sem paz, entrega tua vida a Cristo e eterna salvação terás. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem encher no fazio transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida Satanás odeia o livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele odeia, de um modo especial, o Gênesis e o Apocalipse. Isto porque a revelação destes livros desmascara Satanás, começando pela revelação, pelo conhecimento que o povo de Deus alcança a respeito da semente da serpente. Semente defendida com unhas e dentes, com ódio e crueldade pelos religiosos. Nós temos de entender, meus ouvintes, que Caim foi extremamente religioso. Ele foi tão religioso que ele irou muito, irou-se demais, quando viu que seu culto não foi aceito por Deus. E o de Abel foi reconhecido, foi aceito. Agora, sempre os líderes religiosos defenderam a semente da serpente e acusaram e chegaram a matar, crucificar, prender, matar queimadas, queimar a semente, crucificar a semente
fazer com que as feras e arenas comessem, tragassem a semente. Fiquem sabendo, nós temos de ter esclarecimento disto, que o mesmo diabo, a mesma serpente que levou os líderes religiosos mais santos que já houve neste mundo, muito mais santos do que nós, porque eles tinham uma religião legítima, herdada no Monte de Sinai, dada pelo próprio Deus. Então, como tais, como filhos da serpente, eles teriam que odiar a semente da mulher, a semente de Deus, portanto. Ela teria que ferir-lhe o calcanhar, mas, por outro lado, ela teria que ser esmagada pelo Filho de Deus, pelo seu corpo. Você pode ver que é a única mensagem que é odiada nesse mundo, no mundo chamado cristão, é a mensagem de William Marion Branham. É a mensagem de Elias. Porque, afinal de contas, Jezabel e Acabe não odiaram ao grande líder do conselho de ministros deles, Zedequias. Não odiaram aqueles 400, mas odiaram Elias, odiaram a Micaías. E agora vem a pergunta: por que odeiam tanto esta mensagem? E por que dentro do próprio Israel teve gente que odiou ao profeta, odiou a Moisés? Por quê? Dentro do próprio Israel, como Coré, Abirão, Datã, tantos outros que surgiram no deserto. Lá no Egito eles estavam humildezinhos, eles não tinham nada. Eles apareceram depois do ministério legítimo, depois daquele através de quem ou do qual Deus começou. Eles tiveram que expor até o sinal lá no Egito. Coré, Abirão, Datã, o Balaão, todos eles expuseram o sinal. A mecânica, você já prestou atenção nisso? Então você vê aí a trilha da serpente. Em São João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirma que os corés são filhos do diabo. Não é somente o Caifás, o Anás, os corés também, os Datãs, os Abirões, os Balaões, os imitadores, os resistentes, aqueles que diziam assim: não é só ele que é santo, nós também temos. E assim mostrar a semente que eles tinham, mesmo pertencendo a Israel. O Egito já morreu há muito tempo, ficou para trás, foi sufocado no mar, apesar de que muitos deles, se tivessem jeito, teriam voltado para o Egito. Mas é que tinha profeta para abrir o mar para sair, mas não tinha profeta para abrir o mar para retornar. O profeta de Deus disse: Deus está com quem ele começou, com quem ele principiou a coisa. Agora, minha irmã, meu irmão, uma vez que temos esta revelação, não havemos de ficar surpresos, perplexos
ou mesmo escandalizados com o que acontece no curso do Israel. Não é no curso de Moabe, de quem quer que seja, lá dos outros povos. Não. A questão está o bicho dentro da fruta, não as bicadas do sabiá pelo lado de fora, não as cicatrizes de batalhas, não aquilo que todo mundo aumenta, diminui, propaga, divulga, difama, faz isso, faz aquilo. Não. Mas é aquilo que está lá dentro. Isso aí que está aí dentro. Agora, Satanás odeia ser revelado. Porém, o Espírito Santo ama ser revelado. Que diferença! São Paulo chega a falar assim: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há contenda, em que há porfias, em que há baixarias, em que há maledicências, em que há ismos, conversas para lá, conversas para cá, fermentação. É o próprio do vinho, lá no barril. É próprio dele ser fermentado. Mas ele está dizendo, com ordem profética, com ordem apostólica: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo significa revelar uma vida diferente, uma vida alvejada. É uma vidraça. O Espírito Santo não é do partido que joga pedras. O Espírito Santo não é esse menino que joga pedras em árvores que dá fruto. Aliás, ele só pode jogar pedra, pedaço de pau, em árvore que dá fruto. Ele não importa quantas frutas verdes eles vão derrubar, eles não querem saber de nada. Eles querem derrubar e se beneficiar da madura, e eles estão enquadrados naqueles que, para arranjar alguma coisa, tem que desfazer de quem realizou, de quem realiza. É uma escada fedorenta. Querem subir à custa dos outros. Esse partido existe desde Israel. É o partido que joga pedra. Ele nunca é vidraça. Ele nunca é um espelho. Ele só sabe jogar pedras. É isso que sabe fazer, mais nada. Mas o Espírito Santo não é menino com estilingue na mão, com pedra na mão, com um pedaço de pau na mão, jogando pedras, derrubando mangas, frutas maduras ou verdes, seja como for. Que vergonha deveria nos dar, hein? E Deus é imutável em sua natureza. Se ele rejeitou o culto de Caim, quanto mais a baixaria de seus filhos. Veja só, se ele rejeitou a adoração de Caim, quanto mais a baixaria dos filhos de Caim, da semente da serpente. Ele rejeitou e fez com que a terra engolisse o ministro, o salva-pátria de Israel, supostamente salva-pátria, Coré, que era o ministro. Agora, ele rejeita
culto, adoração, e não rejeita atitudes, não rejeita o pecado, não rejeita a indiferença, não rejeita a enfermidade. Deus rejeita a enfermidade. Ele rejeita a enfermidade. Ele rejeita o vício, ele rejeita a contenda, a maledicência e tudo que é carnal. O nosso tempo não nos permite, mas o do Espírito Santo no coração de cada um permite. A hora de arrebatamento é de manifestar o Espírito Santo. Joga o estilingue fora, o pedaço de pau fora, a pedra. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra ao invés de jogá-la fora. E abrace a revelação, encha-se do Espírito, do sinal, porque é hora de subir. É hora de ir embora dessa terra. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Que missão gloriosa. Veja qual é a sua missão. Irmã, irmão, que coisa gloriosa. Ministros, qual é a sua... Ministro, individualmente, qual é a sua missão? Hein? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Ceifeiros da Seara Santa, sois poucos, deveis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, sim, todos que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas. Andarão alegres, sempre correrão sem se cansar. Andarão alegres, sempre correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas